do livro de Jonas, capítulo 1, então do versículo 1 ao versículo 13, diz a palavra do Senhor: E veio a mim a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. 3. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, com letra minúscula, Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele lhe o tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia embravecendo cada vez mais contra eles. Meus amados, o salmista, no Salmo 126, ele diz assim: Grandes coisas fez o Senhor por eles, e com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Amém. De fato, meus amados, se nós olharmos para a nossa realidade do momento, tanto no sentido físico como no sentido espiritual, nós vamos concluir que grandes coisas realmente Deus tem feito nas nossas vidas. Nós vamos ver que neste lugar onde nós estamos, Deus tem se manifestado de uma forma sobrenatural, e muitos testemunhos temos ouvidos neste lugar. A glória de Deus tem se manifestado, como diz em Hebreus 12:1, estamos rodeados de tão grande testemunha. Quantas vidas já foram salvas neste lugar? Quantas pessoas já foram libertas neste lugar? Quantas famílias já foram restauradas neste lugar? Quantas vidas já foram curadas neste lugar? Estamos rodeados de tão grande testemunhos, e os nossos olhos podem contemplar essas maravilhas, as belezas que Deus tem realizado neste lugar,
no nosso meio, e nós louvamos a Deus por isso. É por isso que o salmista diz: por isso nós estamos alegres. É por isso que esta igreja também é uma igreja alegre, porque Deus está neste lugar, e a Bíblia diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Por isso que esta igreja é uma igreja forte, por isso que esta igreja é uma igreja que não teme as investidas do inimigo, por isso que esta igreja é uma igreja que espera e tem esperança, porque ela espera no Senhor. Isaías diz que aquele que espera no Senhor renovarão as tuas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esta igreja realmente é uma igreja próspera, é uma igreja forte, é uma igreja sadia. E o salmista, ele diz no Salmo 103: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueças de nenhum só de seus benefícios, porque é Ele quem perdoa as tuas iniquidades, é Ele quem sara as tuas enfermidades, que redime a tua vida da morte, e te coroa de graça e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Aleluia! Por isso que essa igreja é uma igreja forte, por isso que essa igreja é um lugar onde Deus tem se manifestado, porque Ele se faz presente neste lugar, e a glória dEle vem sobre as nossas vidas, e faz de nós pessoas transformadas a cada dia, no nome poderoso desse Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Dá uma salva de palmas para Ele. Louvado seja Deus, Ele está nesse lugar, é digno de toda a glória e de toda a honra. Meus amados, mas se por um lado nós temos essa alegria no nosso coração, de ver essa manifestação do Espírito Santo no nosso meio, nós também não podemos esconder as tristezas que muitas vezes passa pelo nosso coração, em relação àquelas pessoas que estiveram conosco, que caminharam conosco, que participaram desta tão grande bênção de Deus neste lugar, mas que por uma razão ou outra acabaram se afastando da igreja, acabaram se afastando da presença de Deus, e hoje estão sofrendo as consequências dessa atitude impensada. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos um homem chamado Jonas, um homem de Deus, um homem usado por Deus, um profeta de Deus, chamado para profetizar no Israel do norte, nos dias de Jeroboão II. Ele profetizava e Deus chamou esse homem para ir até a cidade de Nínive. Deus envia-o para a cidade de Nínive, para que ele profetizasse sobre aquela cidade, porque a ira de Deus havia se acendido contra aquele povo, em razão do comportamento injusto que aquele povo estava vivendo, em razão das injustiças sociais que se praticavam naquele lugar, em razão do pecado que se praticava naquele lugar. E a ira de Deus, então, ela se levanta, e Deus resolve colocar aquela cidade em julgamento. Só que Deus, Ele não toma uma atitude sem que antes avisa a pessoa. Ele levanta então Jonas e fala: vai, Jonas, até a cidade de Nínive, e profetiza contra aquela cidade. Avisa aquele povo que ainda 40 dias esta cidade será completamente destruída. E Jonas, ao invés de obedecer ao chamado de Deus, Jonas, ele foge da presença de Deus. Ao invés de ir para Nínive, Jonas, então, ele vai para a cidade de Tarsis, que ficava na Espanha, a um ponto de aproximadamente distante 3.500 quilômetros do lugar onde Jesus, ou seja, onde Deus o havia mandado. Enquanto ele está indo no navio, uma tempestade se levanta, Jonas é lançado ao mar, e Deus o leva até lá na praia de Nínive. Assim como muitos que nós conhecemos, depois de serem abençoados por Deus, depois de terem recebido promessas de Deus, depois de terem recebido os milagres de Deus, se afastaram da sua presença. Essa também foi a atitude de Jonas, e ele teve sérias consequências em decorrência disso. E todos aqueles que se afastam da presença de Deus,
acaba sofrendo algum tipo de consequência. Eu quero falar com você nesta noite sobre 3 consequências do retrocesso. Quando nós nos retrocedemos na nossa vida espiritual. 3 consequências baseadas nesse texto. Em nome de Jesus. Veja que o texto, ele começa com Deus enviando Jonas, chamando e enviando Jonas para a cidade de Nínive. Jonas, ele simplesmente foge da presença de Deus. E quando ele desce até Jope, a Bíblia fala, Jope, ele compra a passagem para um navio que ia para Tarsis. Ele desce até o navio e vai até os porões do navio, e lá ele vai tranquilo para Tarsis, fugindo da presença de Deus, como se isso fosse possível. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Em qualquer lugar aonde nós estivermos, Deus, ele está com os olhos sobre as nossas vidas. Não tem como fugirmos da presença de Deus. E Jonas então acha que ele está fugindo da presença de Deus e acha que está tudo certo. O capitão do navio, ele abre a internet, talvez, dá uma olhadinha no Google ali, a meteorologia está dizendo que o tempo está bom, que não vai chover, e ele pega e sai com o navio e vai em alto mar. Aí Deus, ele não deixa nada barato, e ele manda então uma forte tempestade sobre aquele navio, naquele lugar. O mar calmo, estava tudo tranquilo, de repente um vento forte, uma forte tempestade se levanta. E esta é a primeira consequência que eu queria falar para você, quando a pessoa se retrocede da presença de Deus. É uma das consequências, a primeira consequência do retrocesso, é a tempestade. Meus amados, essa tempestade aconteceu por uma única razão, porque um homem que estava naquele navio, estava desobedecendo a Deus, estava se afastando da presença de Deus, e Deus então, com o propósito de trazer aquele homem de volta para ele, Deus então manda essa forte tempestade. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amado, minha amada, você que está aqui nesta noite. Quem sabe muitas vezes nós nos retrocedemos na nossa vida espiritual. Quantas vezes nós achamos que é dificultoso estarmos na igreja buscando a Deus? Quantas vezes achamos que é tão cansativo participarmos de uma vigília, participarmos da escola bíblica dominical, participarmos de um momento de oração? Parece que é tão difícil, mas tudo isso pode ter consequência na nossa vida. O retrocesso espiritual pode trazer tempestade. Quantas pessoas estão passando por problemas, tempestades na família, porque está distante da presença de Deus? Quantas pessoas se afastaram da presença de Deus e hoje estão vivendo uma vida espiritual, financeira, no trabalho, está vivendo uma vida derrotada? Quantas vidas estão agindo dessa forma? Esta não é a vontade de Deus para os seus filhos. A promessa de Deus é que nós vivemos na plenitude da graça dele. Vale a pena nós buscarmos a presença desse Deus. Vale a pena nós andarmos na presença desse Deus. Vale a pena a gente entregar a nossa vida a esse Deus. As promessas de Deus são muito grandes para a vida daqueles que caminham com o Senhor. Deuteronômio 28, ele nos traz aqui algumas promessas de Deus para a nossa vida. Ele diz assim: olha, se atentamente ouvires a minha voz. Ouvir a voz, você tem que estar perto. Se você está distante, você não ouve a voz. Eu ouço a voz do Marcelo quando ele está perto de mim. Quando ele está distante, eu não ouço. Pastor, esse ouvir a voz é no sentido de obedecer. Mas você não vai obedecer se você não ouve. E para ouvir você tem que estar perto. Não tem como você obedecer se você não ouve a voz de Deus. Deuteronômio 28. Nós temos promessas maravilhosas para nossas vidas aqui. Ele diz assim, olha, no versículo 2: todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E aí então tem um rol de bênçãos. Bendito será tu na cidade, bendito serás tu no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e o rebanho das tuas ovelhas. O versículo 8 diz assim: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus.
Versículo 11: o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o teu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar as obras das tuas mãos. Emprestarás a muitos, mas tu não tomarás emprestado. Vai sobrar dinheiro, você não vai precisar emprestar de ninguém. Porém, tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por caudas. Estará por cima e não por baixo. Quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno. No capítulo 30, faz uma referência, porque estas palavras estão muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal, porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos teus caminhos, e que guardem os teus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra do qual passa a possuir. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida, e a tua longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Estas são as promessas de Deus, para quando nós estamos caminhando junto com Deus, para quando estamos na presença de Deus. Meus amados, nós temos as promessas, nós temos um Deus fiel que faz com que as suas promessas se cumprem na nossa vida. O que nós precisamos é fazer a nossa parte. O retrocesso espiritual, ele é perigoso, muito perigoso, para que nós possamos ter essa proteção, essa graça e o cumprimento das promessas de Deus sobre as nossas vidas. Se você quer ter essas promessas de Deus se cumprindo na sua vida, você precisa andar com Deus. Amém? E eu louvo a Deus, porque esta igreja é uma igreja que tem ensinado a gente a andar com Deus. Essa igreja é uma igreja que tem exaltado ao nome desse Deus. Essa igreja é uma igreja onde tem pregado a palavra verdadeira, onde vidas têm sido abençoadas por isso. Eu louvo a esse grande Deus por isso, e Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Trouxe você aqui para te abençoar, em nome de Jesus. O segundo consequência que o retrocesso nos traz é justamente a apatia espiritual. Mas o Senhor, o versículo 5 diz assim: então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um sono profundo. Jonas, a coisa estava afundando, a tempestade estava levando o barco a pique, a situação estava terrível, a tempestade havia se levantado, as pessoas que não conhecem Deus estavam clamando cada um ao seu Deus, Deus com letra minúscula, está aqui no texto. O único que conhecia o Deus verdadeiro, o único que conhecia o Deus que poderia fazer alguma coisa para aquelas pessoas, ele estava dormindo nos porões do navio. Meus amados, a nossa vida muitas vezes tem sido assim. Assim acontece com aquele que está fraco espiritualmente. Por isso que as consequências do retrocesso são graves. Quando nós estamos fracos espiritualmente, as tempestades se levantam diante da nossa vida, e ao invés de nós levantarmos com força, na unção e no poder do Espírito Santo, muitas vezes nós ficamos dormindo. Nós estamos vendo Satanás pisotear sobre a família, e nós simplesmente cruzamos nossos braços e ficamos dormindo. Apatia espiritual. Nós não podemos aceitar que o inimigo pisa sobre a nossa família. Pessoas com problemas de ordem financeira, o inimigo está pisando sobre as finanças dela, e ela está dormindo. Pessoas com problema na família, Satanás está destruindo a família, e ela simplesmente dormindo. Precisamos levantar na unção, na força do Espírito Santo.
para que possamos dizer: não, aqui não, porque aqui está guardado pelo sangue do Cordeiro. Aqui é o lugar onde Deus se faz presente. Eu estou na presença de Deus, e nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordem a meu respeito, para que me guarde neste caminho e me leve para o lugar que Ele tem aparelhado para mim. Amém. Aqui não. E quando nós confrontamos a atitude de Jonas, dormindo, e a atitude de Paulo, quando o navio que ele estava, que Paulo estava chegando na ilha de Malta. Vocês estão lembrados em Atos dos Apóstolos? O navio estava destroçando, a tempestade estava acabando com aquele navio, transformando aquele navio em pedaços, todo mundo apavorado, todo mundo achando que não se salvava. Mas a diferença está num homem cheio do Espírito Santo e num homem que está fraco espiritualmente. Enquanto a situação aqui semelhante, esse homem dormia, Jonas dormia, embora sendo um homem de Deus, mas ele havia se afastado da presença de Deus. Enquanto Jonas estavam dormindo, a gente observa que Paulo, ele chega e dá de dedo no comandante do navio. Eu falei para vocês que nós não deveríamos sair lá daquele porto. Vocês não acreditaram em mim. Agora vocês estão vendo as consequências que vocês estão tendo por não ter acreditado no Deus verdadeiro. Mas não tem problema. Eu estive com esse Deus nessa noite. Ele disse para mim que ninguém vai se perder. Ninguém vai se perder. Fica firme, ninguém vai morrer. Fica dentro do navio. O navio vai se destroçar todo. Vai virar em pedaços, vai virar pó aqui em cima da água. Mas ninguém vai morrer. Essa é o homem de Deus. Meu amado, a sua casa, como que ela está? Não importa se você está firmado na presença de Deus. Não importa se as suas finanças não vão indo bem. Não importa se o seu trabalho não está indo bem. Não importa se existe alguma área da sua vida que não está indo bem. Se você está firmado no Deus vivo todo-poderoso, no Deus de Paulo, no nosso Deus, no Deus que tem se manifestado nesse lugar, pode acontecer o que acontecer. Porque o leme do navio está na mão do Todo-Poderoso. Ele vai nos salvar, vai nos levar lá na praia sem nenhum problema. Louvado seja o nome desse Deus. Aleluia. Não podemos nos retroceder na nossa fé, na nossa vida espiritual. Temos que manter firme, porque nós temos um Deus que honra com a nossa fé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Terceiro e último lugar, as consequências do retrocesso. Primeiro é a tempestade. Segundo é a apatia espiritual. E a terceira é a perda de bens. Pastor, perda de bens também? Também. Olha só, no versículo 5 ainda, diz assim, olha: então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Tudo que estava no navio, as coisas de valores, eles imediatamente começaram a lançar fora do navio. Falou: vamos aliviar o navio, para que o navio não afunda. É assim que acontece quando nós estamos passando pela tempestade. Se nós estamos firmes na presença de Deus, nós nos levantamos contra o problema. Nós confiamos no Deus vivo, e Ele honra com a nossa fé. Se nós deixarmos nos retroceder espiritualmente, a consequência é esta: vamos ter que vender a casa para poder pagar a dívida. Vamos vender o carro porque eu não consigo pagar o financiamento. Vamos vender isso, vamos vender aquilo. Daqui um pouquinho, vendeu tudo, não tem dinheiro, não tem mais bens, e a dívida está lá ainda, grande parte da dívida. É o que acontece no dia a dia. A experiência do dia a dia nos mostra exatamente isso. Quantas pessoas desfez de tudo que tinha para pagar a conta, para poder viver tranquilo, e ficou sem o bem, e ficou com a dívida, ainda não conseguiu pagar. Desfez das coisas que tinha. É lamentável que a gente muitas vezes ignora o que esse Deus pode fazer na nossa vida, e colocamos toda a nossa família, às vezes, numa situação difícil. Jonas, ele se afasta da presença de Deus, ele se tornou um homem mais perigoso daquele oceano, na verdade. O navio estava afundando, toda aquela tripulação, aquelas pessoas, os bens, tudo estava correndo risco de se perder totalmente, por causa de um homem. Muitas vezes, nós, com as nossas atitudes, agimos exatamente dessa forma. Atitude impensada, afastamos da presença do Senhor,
e toda a nossa família começa a correr risco, toda a nossa família sofre conosco. Nossos bens, nossa família, as pessoas que trabalham conosco, nós nos tornamos uma pessoa muito perigosa. E aí, então, era essa a situação que eles estavam vivendo. Era essa exatamente a situação. Aí, o comandante do navio, ele resolve tomar uma atitude, no versículo 11. E essa atitude é a mesma atitude que nós temos que tomar na nossa vida também. Ele diz assim: olha, o que faremos nós para que o mar se acalme? Ou seja, o que nós faremos para que esse problema, para que essa tempestade na nossa vida se acalme? Qual deve ser a nossa atitude? E aí o próprio Jonas responde para ele, falou assim: olha, o mar está assim, violento assim, a culpa é minha, né? Versículo 12 ele diz assim: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que é por minha causa que isso estava acontecendo. Lança fora o mal. Primeira atitude que nós temos que tomar é lançar fora o motivo que nos levou a afastar da presença de Deus. Olha, aquele irmãozinho não me tratou bem na igreja, hoje o pastor não me cumprimentou, o orgulho muitas vezes que está no nosso coração, a falta de perdão tem afastado muitas pessoas da presença de Deus, aquela raizinha de amargura que nasce, cresce e vai produzindo frutos e vai afastando a pessoa, até o momento em que ela se sente distante da presença do Senhor. Lança fora, em primeiro lugar, os motivos que te afastaram da presença do Senhor. Volta a viver o primeiro amor. Quando você entrou na igreja pela primeira vez, que o Espírito Santo falou com você, você chorou, levantou as suas mãos, falou: eu quero esse Jesus, eu quero entregar minha vida a Ele, e passou a ter uma vida tão gostosa, mas o tempo foi acostumando com a igreja, foi acostumando com as coisas, é uma coisinha aqui, uma coisinha lá, e aí chegou o momento em que você foi se afastando, foi se esfriando. Lança fora, em primeiro lugar, aquilo que te afastou da presença de Deus, e em segundo lugar, o que precisa fazer é imediatamente voltar para a presença do Senhor, voltar depressa para a presença do Senhor. Jonas aqui no versículo 17, ele diz assim, ou melhor, no versículo 1 do capítulo 2, e orou Jonas. O que Jonas fez? E orou Jonas, ele foi lançado ao mar, veio o grande peixe, né, engoliu Jonas, e o que Jonas faz? Ele orou a Deus, orou ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. Ele volta para Deus, ele reconhece que ele está errado, foi eu o culpado dessa tempestade ter se levantado, tudo que acontecer aqui, a culpa é minha, mas eu vou dar um jeito nisso. Quando ele está lá no ventre do peixe, ele fala: Senhor, olha, não tem jeito, eu errei realmente. Ele ora, ele fala com Deus, e ele imediatamente, então Deus ouve a oração do seu filho. Meu amado, você que está aqui nesta noite, não sei se você está passando por um momento de tempestade na sua vida, veja o que é que está afastando você da presença de Deus, e volta imediatamente ao Senhor, ora, fala com Ele, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e tudo mais Ele fará. A Bíblia diz: fará sobressair a sua justiça como a luz, e o seu direito como o sol ao meio-dia. Ele volta para Deus, e Deus imediatamente, o que Deus faz? Dá uma segunda chance para Jonas, né? Veja que Jonas estava indo para Nínive, já vamos encerrar. Jonas estava indo para Nínive, porque Deus ia destruir aquela cidade, justamente por causa do pecado daquela cidade, da injustiça social que tinha naquela cidade, da violência que tinha naquela cidade. Parece que tem alguma coisa a ver com os dias nossos, de hoje, o mundo está vivendo, né? Mas Deus ia destruir Nínive por causa disso, por causa do comportamento daquele povo. Mas quando Jonas, ele vai até aquela cidade, leva a mensagem de Deus, eles recebem a palavra de Deus, e eles se convertem a Deus, e imediatamente Deus suspende o juízo que ele tinha para aquela cidade. É impressionante como Deus age. Ele diz assim, ó, e Deus viu as obras deles, está lá no versículo 10, do capítulo 3, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Deus, ele mudou o seu julgamento sobre a cidade, porque as pessoas se voltaram para Deus.
A mesma situação é a situação de Jonas. Deus deu uma chance para os ninivitas e eles aproveitaram aquela chance. Deus deu uma segunda chance a Jonas e Jonas também aproveitou aquela segunda chance. E veio a palavra do Senhor, agora no capítulo 3, mais uma vez a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Deus falou: vai lá. Deus deu uma chance para ele. E Jonas então recomeça tudo de novo. Pastor, eu não consigo recomeçar. A minha vida está muito difícil. Eu me sinto atado. Eu não tenho forças para continuar. Presta atenção numa coisa. Jonas também não tinha condições de chegar até Nínive. Jonas estava na barriga de um grande peixe. Ele estava vivo ali pela misericórdia de Deus. E não é ele que vai até Nínive. Deus manda com que aquele peixe o leva até a praia de Nínive. Não importa se você está fortalecido na sua fé ou não está. Se você agora voltar para Deus, se quando você estiver passando por uma situação dessa, se você voltar para Deus, pode ter certeza que ainda que você não tenha forças para reagir, a reação ela vem do Senhor. Deus faz a parte dele. E você com certeza fará a sua, porque Ele vai te orientar, Ele vai te dar força, e você vai vencer essa situação. Não temas, Deus é poderoso para isso e para muito mais. Deus está te dando uma segunda chance. Meu amado, se você é uma pessoa doente, que está precisando de uma cura, Deus está aqui como médico dos médicos. Ele está aqui para te curar. Pode crer nisso. Se você é uma pessoa triste, angustiada, uma pessoa que se sente fracassada, Deus, Ele pode transformar a sua vida numa pessoa vitoriosa. Se você é uma pessoa que perdeu o caminho, não sabe por onde andar, Senhor, eu estou perdido, não sei por onde andar, Ele diz: eu sou o seu amigo, eu sou o caminho. Ele trouxe você aqui nesta noite para abençoar a sua vida.